Olá, galerinha animada! Tudo bem? Hoje a professora estará fazendo a correção das atividades da aula de ontem. Eu peço para que vocês assistam ao vídeo até o final. Estou observando, ainda tem alguns aluninhos que estão deixando exercícios errados aí no material. Não é para deixar exercício errado. A professora fala para vocês sempre que errar faz parte da aprendizagem. Só que nas aulas de correções, vocês precisam acompanhar. Vocês precisam fazer as devidas correções aí no material de vocês. Não se esqueçam disso, tá bom? Então, com bastante atenção, acompanhe as explicações da professora e deixe tudo corrigido aí no seu material. Galerinha do 7º A, pega o material aí para deixar tudo corrigido, hein? Exercício 1. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Que tipo de grandeza é essa? Se eu tenho maior quantidade de muro para ser feita, claro que eu vou precisar de uma maior quantidade de tijolos. Então, aumentou o tamanho do muro, vai aumentar a quantidade de tijolos. Eu tenho aqui grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, você colocou X na primeira alternativa. Depois, se 5 caminhões conseguem levar para outro estado 17,5 toneladas de madeira, então quantas toneladas de madeira serão transportadas em apenas 2 caminhões? Pessoal, se vai diminuir a quantidade de caminhões, é claro que vai diminuir a quantidade de toneladas de madeira que serão levadas. Então, vai diminuir a grandeza caminhões, vai diminuir também a grandeza toneladas de madeira. Então, aqui eu também tenho grandezas diretamente proporcionais, porque o que aconteceu em uma também vai acontecer na outra, tá? Então, aqui, ó, diminuiu a quantidade de caminhões, também vai diminuir a quantidade de toneladas de madeira. Então, o que aconteceu em uma grandeza também acontece em outra proporcionalmente. E eu tenho, então, grandezas diretamente proporcionais. Agora aqui, terceiro item. Se 12 operários levam 180 dias para construir uma casa por completo, quantos operários serão necessários para construir uma mesma casa em 60 dias? Prestem atenção. Eu tenho aqui um tempo menor, estão vendo? Ora, se essa casa vai ser construída em um tempo menor, é claro que vai precisar de mais operários trabalhando para poder dar conta de construir essa casa em menos tempo. Então, aumenta uma grandeza, só que a outra diminui. Então, nós temos o que aqui? Nós temos operações inversas, né? A adição e subtração são operações inversas, por isso que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, é isso que você tem que pensar. Se o que aconteceu nas duas é a mesma coisa, então aqui, ó, diminuiu, elas são diretas. Bem como aqui, aumentou, tá vendo, ó? Então, aqui também vai aumentar. Então, também são diretas. Se for assim, são diretamente proporcionais. Agora, se o que aconteceu em uma for o inverso do que aconteceu na outra, elas são inversamente proporcionais. Continuando. 4. A mãe da Débora foi preparar um suco e na embalagem estava escrito: modo de preparo, 1 copo de suco, é aquele suco concentrado, né? Para 4 copos de água. Então, essa é a maneira de fazer o suco, tá? Como havia visitas na casa de Débora nesse dia, sua mãe precisou preparar 12 copos de água. Estão vendo aqui? Então, letra A. Escreva a razão entre a quantidade de suco e a quantidade de água de acordo com o modo de preparo. Então, de acordo com o modo de preparo é 1 copo de suco, então é 1 aqui no numerador,
para 4 copos de água aqui no denominador. Então, nós temos aqui 1/4, que a gente lê 1 está para 4, ou seja, para cada 4 copos de suco, para cada 4 copos de água, precisamos de 1 copo de suco. Pessoal, letra B agora. Nesse caso, quantos copos de suco foram necessários para a mãe da Débora preparar o suco? Olha, ela precisou preparar 12 copos de água porque chegou visitas na casa. Se você prestar bastante atenção, esse 12, então vamos pelo raciocínio primeiro, tá? Esse 12, ele é uma quantidade 3 vezes maior que 4, tá? Então, nesse caso, se para 4 copos de água precisamos de 1 copo de suco e 12 é 3 vezes 4, então aqui a gente também multiplica por 3, tá? Então, 1 vezes 3, 3. Vamos precisar, então, de 3 copos de... Opa, peraí só um pouquinho. Vamos precisar de 3 copos de suco, beleza? Professora, tem como escrever a razão? Sim, a gente pode vir aqui, não perguntou a razão, mas podemos escrever. Eu coloquei aqui, ó, bem à frente, porque se de repente você fez, você pode conferir. Então, ó, 12 copos de água, vamos precisar de 3 copos de suco. Vamos simplificar? 3 e 12 estão na tabuada do 3, a gente divide por 3, então a gente tem que 3 dividido por 3 é 1 e 12 dividido por 3 é 4. Lembra que nós já escrevemos essa razão lá na letra A? Estão vendo? Tá? Então, se alguém fez a razão, eu coloquei aqui só para conferir. Não é resposta da letra B. A resposta da letra B está aqui. 3 copos de suco, ok? Letra C. Agora vamos supor que a mãe da Débora vai preparar apenas 2 copos de água. Então, vamos raciocinar aqui também, tá? Se para preparar 4 copos de água precisou de 1 copo de suco, o que a gente pensa aqui? Esse 2 é a metade de 4. Então, precisamos também da metade da quantidade de suco. Então, a metade de 1 copo é meio copo, tá? Por isso que a resposta vai ficar: usará meio copo de suco concentrado, tá bom? A professora já falou isso, que ela colocou aqui na observação, tá? Para metade da quantidade de água, usa-se metade da quantidade de suco. Por isso que, se você fosse escrever a razão, não pediu. Então, não tem que responder isso. Não, isso aqui é só uma observação. Claro, se você quiser registrar isso no seu material, você pode, tá bom? Então, a gente coloca aqui, ó, metade da quantidade de água, certo? A quantidade inicial era 4, então a metade é 2. A quantidade inicial de suco era 1 copo, metade é meio copo. Se fôssemos ter que escrever a razão, é assim que ela ficaria, ok? Letra D. Pergunta: as razões meio está para 2, 1 está para 4 e 3 está para 12. Vocês perceberam que são as razões que a professora escreveu aqui ao longo deste exercício, tá? Elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lembrar esses detalhes aqui, tá? Diretamente é quando, se uma grandeza aumentar, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou, se uma grandeza diminuir, a outra também diminui na mesma proporção. Agora, inversamente ao contrário. Se uma grandeza aumentar, a outra diminui.
Ou se uma diminuir, a outra aumenta. Existe também essa possibilidade. Mas vocês estão vendo que são sempre inversas, tá? Nesse caso, o que a gente pôde observar? Quando aumentou a quantidade de água, porque teve visitas na casa da Débora, aumentou a quantidade de água, aumentou também a quantidade de suco. Então, lembra, inicialmente, precisou de 12 copos de água, porque tinha visita lá. 12 copos de água. Então, subiu para 3 copos de suco. Aumentou a quantidade de água, aumentou a quantidade de suco. E depois aconteceu o contrário. Diminuiu a quantidade de água pela metade e a quantidade de suco também. Ou seja, aconteceu a mesma conta. Então, aumentou aqui e aumentou a outra grandeza também. Aumentou a quantidade de água, aumentou a quantidade de suco para poder fazer, porque senão imagina como fica um suco horrível, não é verdade? Agora, se tem menos pessoa para tomar o suco, vai colocar menos água, menos suco. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Tem uma explicaçãozinha aqui, tá? São diretamente proporcionais, pois se dobrarmos uma grandeza, a outra também dobra. Ou se dividirmos uma grandeza pela metade, a outra também se divide na mesma proporção, ou seja, pela metade. Aqui, ó, apesar de nós não termos falado de dobro, não fica errado colocar aqui o dobro, tá? Se você não quiser usar, porque eu sei que eu vi que teve aluno que me mandou resposta e escreveu a palavra triplicando, né? Porque foi o que aconteceu, tá? Então tá correto, pode escrever aqui a palavra triplicar. E ainda teve alunos que explicaram daquele outro jeito que a professora falou, tá? Que jeito, professora? Se a gente aumentar uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Se a gente diminuir uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção. Dos dois jeitos vai ficar correto, tá? Exercício 5. Assinale a alternativa em que as grandezas são inversamente proporcionais. Vamos pensar aqui. Primeira, o número de pessoas em uma família e a quantidade de lixo orgânico. Pessoal, quanto mais pessoas tem na casa, maior vai ser a quantidade de lixo produzido. Então, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais, que nós podemos abreviar assim, ó, G de grandeza, D diretamente, P proporcionais. É apenas uma abreviatura caso você queira utilizar, tá? Você talvez pode ver isso em algum livro, alguma apostila. Segundo item, então aqui você vai marcar X de jeito nenhum, elas são diretas. E a pergunta é inversa. Vamos lá. O número de passageiros em um ônibus e a quantia em dinheiro arrecadada nessa viagem. Pessoal, quanto mais passageiros entrarem neste ônibus, maior vai ser a quantidade de dinheiro arrecadado. Então, grandezas diretamente proporcionais. As duas estão aumentando, tá? Agora, a velocidade média para realizar uma viagem e o tempo gasto na viagem. Opa, agora aqui vamos raciocinar. Quanto maior a velocidade do veículo, menos tempo esse veículo vai gastar para chegar no seu destino. Então, aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. Aqui sim você assinalou, ok? Exercício 6. Na China, o trem-bala, rapidinho esse trem, hein? Podia ter um aqui no Brasil, né? Ele gastou 4 horas para percorrer 920 quilômetros. Responda, qual foi a velocidade média desse trem? Velocidade média a gente encontra, é a razão que a gente encontra fazendo a divisão da distância percorrida pelo tempo. Então, percorreu 920 em 4 horas. 920 dividido por 4, 230. Resposta, a velocidade média foi 230 km por hora. Parou para pensar nisso, hein? Vamos lá. Letra B. As grandezas velocidade e tempo são diretamente ou inversamente proporcionais. Olha, velocidade e tempo são inversamente proporcionais, porque quanto maior a velocidade,
menor é o tempo gasto. Então, quanto mais velocidade empregada ali no veículo, menos vai ser o tempo que vai demorar para chegar no destino. Então, nesse caso, são inversamente proporcionais. Agora, cuidado com a letra B, porque agora está perguntando sobre as grandezas tempo e distância percorrida. Inclusive, aí na apostila vai ter um exercício, acho que é o último exercício, que vai estar falando sobre isso, tá? Agora aqui muda. Por quê, professora? Porque não depende se vai aumentar ou se vai diminuir esse tempo, tanto faz. A distância a ser percorrida, tá? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir na mesma proporção. Então, aqui nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. E aqui ficou a explicação para vocês, tá bom? Pessoal, nessa mesma aula hoje, nós teremos também um outro videozinho com explicação de exemplos para ajudá-los a resolver as atividades da apostila. Bom, pessoal, terminamos assim nossa aula e vocês têm a avaliação do rendimento para fazerem. E mais uma vez a professora pede para que vocês façam com bastante cuidado, com bastante dedicação, tá bom? E até a nossa próxima aula então. Tchau, tchau!